Olá, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo permaneça em teu coração. Mais uma semana começando, mais um fim de mês se findando, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Eu sei que o meu público são de pessoas simples, porque de palavras difíceis na internet, pessoas que falam de física, de teorias, de guerras, talvez 70, 80% da população não entenda. Mas o Evangelho é simples, e quando Jesus esteve na terra, os simples entenderam as palavras de Jesus. Você pode ver na Bíblia Sagrada que quem se aproximava de Jesus eram os coxos simples, as prostitutas, aqueles que precisavam realmente dele. Então não se iluda muitas vezes com muita sabedoria. Eu não vou mentir que olho na internet muitas pessoas inteligentes falando de ciência, falando de bomba atômica, de poderio bélico, isso, aquilo, questão de dinheiro, questão de códigos, questão de... Eu não consigo entender muitas coisas, poucas coisas, como ficar rico, como ficar... Tudo bobagem, porque sabemos que nada se leva no caixão, porque ali no caixão é somente o resto, o pó, que vai para o cemitério, sendo que o espírito já foi para Deus e a alma naquele dia será julgada. Eu creio que aquele que está em Cristo já estará descansando junto com ele para as bodas do Cordeiro, A palavra de Deus é bem simples nessa questão. Jesus fala: vinde benditos do meu Pai, e apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Dizer que eu sou uma pessoa que teve milhões, bilhões, carros importados, casas em condomínios. Eu faço entrega em condomínios, muitas casas bonitas, uma mais bela que a outra. A hora que você pensa que vê uma casa bonita, você vê outra. A hora que você vê um carro bonito, você vê um outro carro melhor. A gente sai na rua e vê variedades de carros, variedades de pessoas, variedade de aparências de pessoas, status. Tudo isso o mundo se preocupa. Mas será que as pessoas estão tão preocupadas com as pessoas simples? Aqueles que ganham o salário mínimo, aqueles que estão andando de bicicleta, aqueles que estão pegando ônibus, metrô, que daqui a pouco vão enfrentar horas e horas para chegar no trabalho, depois horas e horas para voltar do trabalho e ganhar uma miséria, porque ganhar um salário e meio é uma miséria, porque se paga aluguel ou paga financiamento de uma casa, que diz minha casa, minha vida, é minha casa para toda a vida pagar, Sabemos que esse governo corrupto, que muitas vezes, se a gente analisar em 20 anos quantos dinheiro foi desviado em corrupção e não foi totalmente devolvido à sociedade, agora o INSS, bilhões e bilhões que já havia mais de 20 anos sendo roubados, sorrateiramente, onde os aposentados não percebiam, porque é pouco de um, pouco de outro, mas que juntou mais de 120 bilhões. Mas aqui estou entrando numa área que é simples dizer, esse dinheiro sumiu. Talvez somando nas suas aposentadorias, você que 10 anos é aposentado, vai dar uns 2, 3 mil reais. Mas que cair na sua conta hoje pode lhe ajudar a comprar algo que você está precisando na sua casa, para ir trocar um fogão, uma geladeira, etc, etc. Mas 3 mil reais para um político, para uma pessoa rica, ele vai lá e compra uma jaqueta, compra uma calça. E assim é o mundo, com muitas desigualdades social, onde há interesse na guerra, há interesse na pobreza, há interesse na miséria, para que poucos bilionários, milionários, ricos sobressaiam sobre nós, nós que somos pobres, Nós sabemos que o meu público, eu tenho certeza que ele se sente pouco aqui no TikTok, mais 900 no Kawaii. Não estou postando mais no YouTube, que no YouTube é tão difícil, porque parece que lá só tem pessoas burguesas que querem ter um conteúdo que eles entendam,
mas aqui eu estou falando em nome de Jesus, né? As simples palavras de Jesus, quando comparava, né? Tem uma palavra de Jesus que disse que tinha o rico e o Lázaro, né? Que o rico ficava perto do portão do Lázaro pedindo esmola, os cães lambiam suas feridas, e ali passou-se o tempo, venceu o tempo do rico, viveu por todo o seu dinheiro, não obteve a imortalidade e foi para o Hades, e também venceu o tempo do mendigo, do Lázaro, né? Chamado Lázaro, diz o nome do Lázaro, mas não diz o nome do rico, mas diz que o mendigo estava no seio de Abraão, que significa um lugar prazeroso, e tinha um abismo entre eles, que estava o rico, e o rico estava sofrendo sede, sofrimento, calor, e Lázaro estava gozando no seio de Abraão. E o rico disse desta forma, né, que podia molhar, né, um pouco de água para pôr na sua boca, né? Essa palavra é muito intrigante, né? É difícil, não sou muito bom de português, mas posso dizer que foi Jesus que falou, Jesus que contou essa palavra, não foi Aristóteles, não foi Freud, não foi os filósofos de hoje, não, foi Jesus Cristo, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que veio para os simples de coração. E a palavra de Deus diz que ouve essa palavra da parte de Jesus. Interessante que ele pedia, né? Vivia uma vida sobejada nesse mundo, mas não aceitou, né? Deus não aceitou a imortalidade através da morte pós-morte. Talvez 80, 90% dos ricos de hoje, que tem dinheiro, que acredita no seu poderio, da sua riqueza, que amanhã vão acordar cedo só pensando no dinheiro, não pensando em Deus. Mas que você pode ter certeza que é o meu público, pouquíssimas pessoas, simples como eu, mas que sabe dar valor, porque eu tenho decepcionado até mesmo com minha família, um pouquinho que cresceu, um pouco que já está com um patrimônio melhor, está com um carro importado, um carrinho um pouquinho melhor, mudou. Quando eu sentia junto com a gente um fusquinha velho, quando eu tinha uma casinha simples, pensava de uma forma. Agora que já tenho um pouco mais de condições, pensa diferente. Eu fico muito decepcionado com isso, porque o meu pai, toda a vida, ele fiel a Deus, dizimista, não perdia cultos, pregava a palavra de Deus, falava fortemente de Deus e nunca obteve um caminhão novo, sempre com o seu caminhãozinho velho, sempre aquela luta, dificuldade, trabalho empregado, cabeceava saco de cimento, cabeceava saco de cama de frango, lenha, isso, aquilo. Se fosse por merecimento, se fosse por né, ele seria um empresário bem sucedido, mas passou 68 anos dessa vida lutando para ganhar o pão de cada dia. Dizer, porque ele não teve sabedoria, porque isso, né? Eu vejo isso muitas vezes da minha família, mas não. O importante, como Jesus disse, aquele homem estava ganhando muito, vou construir celeiro, destruir o celeiro, construir mais celeiros, porque a colheita ia ser muito grande esse ano, mas naquela mesma noite ele morreu. E o que adiantou? Aquela plantação ficou para quem? Familiares, não sei, outras pessoas, talvez a família até vendeu a plantação inteira. O homem se ilude. Steve Jobs criou tudo isso aqui, esse aparelho que nós estamos falando, né? Não conseguiu, né? Com todo o seu dinheiro, com todos os seus bilhões, não conseguiu a cura do câncer. Vamos fechar com Cristo, ser simples, ver as palavras de Jesus, ver as simplicidades, né? Não que o rico, a palavra de Deus diz, é mais fácil um camelo passar por fundo da agulha do que o rico entrar no céu. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Estamos vendo pelas guerras e por tudo que está acontecendo pelos países. Fechado com Cristo, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa semana, amém?